Olá, meninas e meninos, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa. Essa é a matéria o quê? Maravilhosa, sensacional, incrível, perfeita. Como eu sou uma mulher muito sortuda e não ando sozinha, hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Bruno. Olá, Bruno, bem-vindo. E essa tradução para Libras torna nossas aulas muito mais acessíveis. Aulas estas que vocês podem consultar, né? Ver, rever, recomendo, inclusive, no nosso canal do YouTube Educa Recife. Tá? E além do nosso canal, a gente tem o nosso aplicativo Educa Recife, que vocês podem fazer o download tanto pelas lojas de aplicativo para Android e iOS, quanto através do QR Code que está aí embaixo da tela. Tá? E a grande novidade desse aplicativo é justamente a ferramenta do chat, que é aquela ferramenta que a gente vai usar o quê? Para interagir, para a gente conversar um pouquinho. E hoje quem faz nosso chat, nossa maravilhosa, incrível, fantástica, professora Viviane Santos. Olá, professora, bem-vinda à nossa aula. Olá, professora Camille. Quantos biscoitos? Logo cedo, né? Muitos biscoitos. Olá, todo mundo que está em casa, tudo bem com vocês? Oitavo ano, a aula hoje está sensacional sobre biografia e autobiografia. É incrível a gente pensar sobre esse tipo de texto. Eu gosto bastante, inclusive, né? Então a gente vai conversar sobre ele ao longo da aula. Se você tiver algum comentário a fazer sobre o tema, ou quiser contar alguma coisa, alguma experiência sua que talvez seja interessante colocar numa biografia, o momento é esse, o momento da fama é esse. Então comenta aqui no chat com a gente, tá certo? Exatamente. E a professora Viviane já adiantou, quase que não sai, né, gente? Adiantou o tema da aula de hoje, que vão ser os elementos da biografia e da autobiografia. E aí, para isso, a gente vai o quê? Respirar fundo, porque a gente acabou de vir de uma aula incrível, né? Se conectem no chat, gente. Deem um oi, um bom dia, um olá, como vocês estão? Busquem lápis, cadernos afins. Sentem-se. Eu sei que é tentador assistir a aula deitado, né? Quem nunca? Ainda mais a EAD assim, a distância. Mas sentadinho a gente consegue focar melhor, tá? E vamos lá. E agora a gente vai revisar um pouquinho o que é biografia. O que é biografia? É um gênero textual que tem como objetivo relatar eventos marcantes da vida de uma pessoa, sejam de uma grande personalidade, seja de uma pessoa comum. Então, a biografia vai ser aquele gênero textual em que há o relato da vida de outra pessoa, por isso que é uma biografia. Quando eu sou autora da minha própria biografia, eu falo de uma autobiografia, que é um tipo de gênero literário, ou seja, esses gêneros são do campo do literário, tá? Que constitui uma narrativa de caráter pessoal, e o seu traço mais significativo é a inserção do próprio escritor como personagem principal. Então, na autobiografia, o autor é o protagonista. E aí eu pergunto, será que há uma visão neutra? Será que a gente escreve sobre a gente de maneira neutra? Será que a biografia seria mais próxima da verdade do que a nossa autobiografia? Deixo aqui a questão para a gente debater. Escrever uma autobiografia implica um pacto literário e não histórico ou documental. Por quê? Porque, ora, a narrativa apresenta um resgate memorialístico, baseado na realidade, ora constrói a trama com os fios da ficção. Por quê? Por que eu falei isso de maneira tão bonita? Foi bonito. Vou explicar, não foi? Foi. Esse entrelaçamento da trama, fios da ficção. Fios da ficção. Às vezes dá uma inspiração. Por quê? Porque é um resgate de memória. E a memória, ela é falha. Né? A gente não consegue recuperar a memória tal como o fato aconteceu há 10, 15 anos, há 5 minutos. Então, para que haja uma sequência, a gente tem o quê? Esse aspecto ficcional, o que não quer dizer que é mentira. A ficção é diferente da mentira, tá? Então, a gente tem o quê? Essa junção de fatos, eu ia dizer enredados, mas construídos, ligados, entrelaçados com a ficção. A mesma coisa acontece na biografia. Por isso que ambos são o quê? São gêneros do campo do literário. O que não quer dizer que sejam mentiras, embora
haja biografias, em geral, não autorizadas, que podem trazer aí uma visão um pouco não muito Deturpada. verídica, deturpada, perfeitamente, tá? E aí, ó, as autobiografias podem assumir diversos formatos. Então, veja, não há um formato específico. A gente pode falar em diários, memórias, poemas, músicas, roteiros, cartas, entre outros. A gente tem muita música que é autobiográfica, poema que é autobiográfico. Então, é quando a gente usa um elemento nosso para a construção do literário, né? Ó, o caráter biográfico da obra não acontece na sua formação. Na sua formatação, mas em seus elementos linguísticos. Então, não é uma estrutura do gênero, não temos uma estrutura do gênero autobiografia. O que a gente tem são o quê? São elementos linguísticos. Então, a presença do eu, o retorno ao passado, a busca da memória, o falar de si, que são elementos que marcam tal gênero como uma autobiografia, tá? E ele pode ter vários formatos. Normalmente, a narração é feita em primeira pessoa do singular e aborda questões íntimas e pessoais, porque aqui a gente está falando de uma autobiografia. Quando eu falo da biografia, a gente vai ter o quê? Um autor, um narrador em terceira pessoa, né? Porque vai ser alguém falando sobre outra pessoa. Joia? Ó, o narrador comumente se coloca no tempo presente. E, ao olhar para trás, o seu passado nada mais é do que uma tessitura de reminiscências. Ou seja, um tecido de lembranças, né? Que não são completamente capturáveis. Por quê? Porque a gente não vai lembrar tal qual como o fato foi. Então, há sempre um espaço na ficção, há sempre um espaço para a ficção no relato da memória, tá? São moventes. Isto é, mesmo que o escritor queira apreender a realidade como ela foi, no momento da escrita já não é mais possível. Afinal, as experiências vividas são inapreensíveis. É nessa fenda do inapreensível que o ficcional se estabelece. Então, é justamente nesses espaços da memória, nessas falhas, nesses buracos da lembrança, que a ficção entra para dar um entrelaçamento. Até porque, vejamos que são gêneros que vão ser lidos. Então, para isso, é preciso que haja uma compreensão. Então, é necessário que haja uma progressão narrativa. Então, às vezes, você vai inserir ali, tal coisa não foi exatamente assim, mas você simplifica ali na ficção e organiza as coisas, tá? Os fatos. E aí, você sabia que a biografia, enquanto gênero textual, surgiu durante as civilizações clássicas, ou seja, a Grécia e Roma Antiga. Apesar disso, os historiadores têm conhecimento de pequenos trechos escritos por povos mais antigos, como os egípcios, que ressaltam fatos de seus líderes, o que poderia configurar-se como um texto biográfico. Lembrando que, por muitos e muitos e muitos séculos, as biografias foram, digamos assim, que relegadas apenas, elas eram escritas somente sobre as figuras de poder, né? Reis, rainhas, monarcas, faraós, príncipes, princesas, e muito pouco sobre o povo, né? Isso também é importante, a gente pensar quem figura dentro da biografia. E aí a gente tem como gêneros da ordem do relatar. Mas antes disso, eu vou perguntar para a professora Viviane, você faria uma autobiografia? Eu estava pensando justamente sobre isso que tu estava falando aí, sobre a confiabilidade da autobiografia com relação à biografia, né? Porque uma coisa é ter alguém escrevendo sobre a gente, né? E assim, não se espera assim, uma imparcialidade total, porque normalmente um biografado, o biógrafo é alguém que vai ter uma relação ali, né, muito próxima com o biografado. Então pode ser que ele tenha ali um certo afeto. Ou também desafeto. Ou desafeto, né? Ou pelo amor, pelo ódio. Mas eu estava pensando também sobre a autobiografia. Se eu fosse escrever uma autobiografia sobre mim mesma, é muito provável que eu fosse muito mais gentil com as coisas que eu fiz, com as minhas decisões, do que uma outra pessoa relataria, né? E eu também estava pensando, professora Camille, que você falou sobre a memória, né?
Eu acho que nenhuma forma que a gente tenha de capturar a memória vai ser completamente objetiva. Não. Porque eu estava pensando, no texto a gente fica devendo a precisão dos fatos, a gente fica devendo a precisão da descrição. Se eu capturo um momento pela fotografia, por exemplo, eu fico devendo a alguma descrição da emoção, eu fico devendo a alguns detalhes também. Então, assim, independente da forma que a gente utilize para capturar a memória, ela nunca vai ser totalitária, né? Isso. Ela sempre vai dever alguma coisa, porque é assim que a nossa memória é. A gente só tem de vestígio dessa memória, talvez a experiência, talvez a Alguns sensação, fragmentos. alguns fragmentos, às vezes o esquecimento total, É. que é o nosso caso de vez em quando. Lembrando que quando a gente rememora, a gente narra. E aí, quando a gente narra, a gente já alterou a memória. Isso. Aí, nossa, por quê? Vou explicar. Porque quando a gente narra, a gente tende a botar em uma ordem cronológica. E a partir desse movimento, a gente começa a reparar outros elementos que a gente não reparou na vivência, né? Então, esse mero ato de narrar faz com que a gente tenha uma visão até mais ampla do fato, ou mais reduzida. Isso faz com que a gente não consiga mais falar exatamente como foi. Porque quando a gente vive algo, é uma mistura de fato, sensação, emoção, angústia, enfim, o que você está vivendo ali. Quando você narra, você se distancia disso. E aí Isso. você consegue olhar para a situação de maneira mais ampla do que quando você viveu. E isso já altera o seu olhar e o seu registro. Viver não é refletir sobre aquilo que você está vivendo, né? Perfeito. Essa reflexão a gente se faz mais quando está narrando, quando está Isso. explicando para alguém. Por isso que, amigos, terapia funciona. Porque a gente narra, e quando a gente narra, a gente analisa. E aí, assim, falando sobre a autobiografia, a gente tem que sempre considerar que o narrador ele não vai ser completamente confiável. Porque ele pode sempre fazer o quê? Uma manipulação ali do fato, de outro e tal, assim como a vida, né? A gente não consegue. Nem sempre a gente consegue abraçar todas as nossas sombras e tudo bem, tá? Então, ó, são gêneros da ordem do relatar. E o que é isso? São gêneros cujo domínio social é o da representação. Então, não é argumentação, não é descrição, não é defesa do ponto de vista, é representação pelo discurso de experiências vividas situadas no tempo. Então, eu tenho uma marca temporal, eu tenho uma situação que vai ser narrada, né, e que vai ser descrita. E aí você tem essa representação, tá? Então, a gente tem como gêneros relatos de experiências vividas, diários, autobiografia, notícia, reportagem, relato histórico, biografia. E aí eu trouxe um trecho da autobiografia de Carolina Maria de Jesus, tá? Que a gente pode ver como um diário, ou como um relato pessoal, ou como uma autobiografia, tá? E quem foi Carolina Maria de Jesus? Essa mulher perfeita. Nasceu dia 14 de março de 1914. Aos 33, mudou-se para a favela do Canidé, em São Paulo. Trabalhava como catadora de papel e uma das primeiras e mais relevantes escritoras negras brasileiras. Publicou, em 1960, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Então, aqui ela já marca meio que, no título, o gênero, né? O gênero. Em que relata o cotidiano da favela em cadernos que encontrava no material que recolhia. E aqui eu trouxe um trechinho para ler com vocês, para a gente observar as marcas dessa autobiografia, desse falar de si, tá? Então, ó, 16 de julho, levantei, obedeci a Vera Eunice. Fui buscar água. Fiz o café. Avisei as crianças que não tinha pão. Que tomassem café simples e comessem carne com farinha. Eu estava indisposta. Resolvi embezer-me. Abri a boca 2 vezes. Certifiquei-me que estava com mal olhado. A indisposição desapareceu. Saí e fui ao seu Manuel levar umas latas para vender. Tudo quanto eu encontro no lixo, eu cato para vender. Deu 13 cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para Vera Eunice. E os 13 cruzeiros não davam. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo e estou sempre em falta.
A Vera não tem sapatos e ela não gosta de andar descalça. Faz uns 2 anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne e uma máquina de costura. Eu acho assim, toda essa obra de Carolina Maria de Jesus muito forte, porque ela relata com muita sensibilidade, com uma beleza lírica presente, uma realidade muito difícil. Quando ela diz aqui que eu estou sempre em falta, é de partir o coração, né? E aí, o que é que a gente pode ver o quê? Que algumas palavras, ela grafa, né? Ela escreve algumas palavras em que a norma padrão considera desvio. Quando, que tomasse café simples e comesse carne com farinha, que, faltou o quê? A concordância. Ali, sair, máquina de costura sem o acento. Mas a escolha editorial preserva essa variação linguística. O que é, na verdade, um respeito à autora, né? Utilizada pela autora em seu escrito, que pode até contrariar a norma padrão, mas respeita a expressão linguística de Carolina. E aí, eu pretendia falar um pouco sobre norma padrão e variação linguística também, só para a gente dar uma enchida, né, no conteúdo. Mas eu estou pensando que talvez fosse mais interessante, na verdade, gente falar um pouco mais do texto. Isso, eu fiquei pensando, professora, enquanto você procura aí o ponto que você quer, que eu gosto muito da imagem que ela fala assim, Eunice que é a filha, Vera Eunice. Não gosta de andar descalça. Essa parte Vera Eunice não tem sapatos, ela não gosta de andar descalça. E assim, é de uma sutileza de como ela fala da pobreza em que elas viviam, né? E achei interessante também que a gente pode ver na autobiografia, né? O final é muito bom, né? Aí faz uns 2 anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne e a máquina de costura, mas é esse plano que está sempre no futuro e que ela não consegue realizar pela ausência de meios para fazê-lo. E é muito angustiante, ao mesmo tempo em que ela tem uma narrativa tão bonita que não parece que você está lendo tanta angústia, mas na verdade está. E aí eu fiquei também percebendo a utilização de verbos tanto no passado quanto no presente. E o verbo no presente é muito dessa autobiografia, né? Isso. Eu penso, a vida atribulada que eu levo, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo. Então é muito do ponto de vista de quem vive, né? E de quem vive no presente, porque ela aqui está falando em um diário. Então o diário ele tem ainda essa marca do presente muito forte. Sim. Às vezes, quando você trata de uma autobiografia alguma outra, geralmente vê-se o passado, né? Muito. Mas aqui, como é um diário também, a gente tem muito essa marca do que ela vive agora. E eu acho que esse discurso dela, ela quebra muito a ideia da meritocracia. Sim, porque quando você vai lendo, né? Porque aqui é só um trechinho. E eu acho que, assim, foi um dos trechos em que há um relato da pobreza em que ela vive, mas não é o mais triste. Porque em alguns trechos você realmente consegue sentir a angústia. Ela, quando diz aqui que eu vivo em falta, não importa o que ela faça, ela sente que vive em falta. E aí quebra muito esse discurso do tudo o que você fizer... você vai receber por... Nem sempre. Nem sempre. Os lugares sociais que a gente ocupa, eles são quase determinantes. Né? Quase, lembrem que eu digo quase, tá, gente? Quase. Tudo pode acontecer, Isso. Inclusive nada, já diria o poeta. Isso, né? Exatamente. Mas não é falta de vontade, não é falta de trabalho, não é falta de nada. Ela realmente, ela trabalhou muito e ela conseguiu uma notoriedade. Ela conheceu o João Goulart, por exemplo, por causa do livro. Mas a família dela, até hoje, vive pobre. Mesmo ela sendo uma das autoras mais vendidas. Incrível. Por quê? Porque não é como se a família dela não tivesse levado os frutos da obra dela, né? Isso é uma coisa pra gente pensar. Eu também gosto, professora Camila, se me permite. Não, oxi, fica à vontade. Oxi. Eu também gosto muito dessa parte do... eu estava indisposta e resolvi benzer-me. Que é muito da crença popular, né? Aí ela abria a boca 2 vezes e certifiquei-me de que estava com uma olhada. Manhã diz que isso é a mente de boca.
Quando tu abre a boca 2 vezes, juntinho assim, não é sono não, isso é mal olhado. E aí você tem muito da crença popular e do que ela acreditava, Isso, né? e assim, não sei vocês, mas eu fui benzida a minha infância inteira. É. Minha avó me benzia. Isso é muito do popular, né? E aqui, ó, a gente tem as marcas do eu. Então você vê que os verbos são todos conjugados em primeira pessoa. Os personagens ali são ela, os filhos. Tem um trecho de alguma outra entrada do diário que ela vai falar do filho que estava numa confusão e ela foi lá pegar o filho porque o filho dela não tá. Então ela tem um orgulho de ser ela. Isso você sente muito. Isso aparece muito aqui. E aí você vê que ela poderia ter, talvez. Ah, importante falar aqui. Ela não pretendeu publicar isso quando ela escreveu. Então a gente tem aqui relatos de fato muito íntimos. E a gente tem uma. Ela se coloca aqui numa posição de completa fragilidade e ao mesmo tempo de muita força. Sim. Porque você vê, ela diz. Ela levanta cedo, não tinha pão, ela se benze, ela vai catar alguma coisa para vender. Tudo que ela vende, tudo o que ela cata, ela vende. Então, é uma tentativa diária de sobrevivência. Ai, realmente me deixa abalada. E assim, tanto é o orgulho de ser quem é, que é justamente esse ato de benzer-se, né? De achar que está com mal olhado. E para muitas pessoas isso é uma crença realmente né, que molda a nossa E vida. tanto que aqui dentro do texto, e aí eu estou falando da verdade do texto, Sim, tá, pessoal? Funciona. Porque a indisposição desapareceu sim, depois que ela se benzeu. Então aqui a gente pode trazer várias características de Carolina Maria de Jesus só por esse trechinho. Eu sinceramente espero muito que ela tenha conseguido comprar sapatos para a Vera Eunice depois que ela vendeu tantas cópias, né? Pronto. Era esse texto aqui. Ele realmente me deixa comovida, porque é uma mulher que lutou muito na vida, sabe? E ela relata isso com um lirismo muito bonito. por último, eu não sei se por último, mas eu queria também puxar, professora, porque a gente consegue perceber as emoções. Que eu não sei se com um narrador terceirizado, um narrador terceirizado, Em terceira pessoa. um biógrafo, a gente ia conseguir perceber. Então, quando ela fala, estava indisposta, aí em outro momento ela fala que estava nervosa, porque o dinheiro que ela tinha juntado das latinhas não tinha Não dado é para comprar tudo que ela suficiente. queria. Então, ela ficou nervosa com essa situação. Essas emoções, esses estados de espírito, se não é o próprio biografado falando, talvez se perca na narrativa, né? É isso. O modo como ela expressa a angústia, as dificuldades, é muito próprio. E se fosse exatamente um outro autor escrevendo, a gente talvez não tivesse uma dimensão tão profunda de tudo o que ela passou. Eu espero que vocês leiam, tá? Nossa aula está chegando ao fim. Já acabou, E, né? sinceramente, Foi eu divertido. fiquei muito feliz de a gente não ter conseguido chegar no final. Porque eu acho que esse texto, essa autora, ela precisa ser lida, ela precisa ser ouvida. Vocês precisam conhecer. É importante que a gente conheça outras realidades também. Sim. E, às vezes, realidades próximas da gente, né? Também. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer a Bruno pela sua tradução magistral, não é mesmo, pessoal? É incrível. E também pela colaboração fenomenal da professora Viviane, que fez o quê? Colocações incríveis. Então, vou passar para ela se despedir de vocês, eu já volto. 8º ano, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito. Ler Carolina Maria de Jesus é realmente muito formidável. A gente sempre se emociona muito quando a gente seleciona um dos textos dela, né, professora, para colocar nas nossas aulas, assim como outras autoras, assim como Conceição Evaristo, também é incrível e é sempre Importante. bom a gente ler. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar lá no YouTube, tá certo? Um cheiro e até a próxima aula. Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Então, obrigada de novo a Bruno, a Vivi, a produção, que faz com que essa aula chegue até vocês. A Billy mandando corações. Então, um beijo, gente, e até a próxima.